Eu sou Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbole, o @esbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 23 de março de 2024 até o dia 29 de março de 2024. Nessa semana, B3 prevê lançar contrato futuro de Bitcoin em abril. Draymond Green lamenta nova expulsão da NBA. Eu mereci. Com o aval do governo, o preço dos medicamentos deve subir até 4,5% a partir deste domingo. E aí, Sbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxinha, uma semana aí de cansaço, de fim, né, de etapas, de questionamentos, de doenças e de vacinas. E meio que é isso, uma semana mais curta talvez, né, porque teve feriado. Porém, a gente vai discutir ainda assim, porque a gente tem nosso compromisso com o ouvinte aqui. Muito bem, cara. Como podem perceber pela minha voz, eu já não tô naquele clima serelepe, mas a doença vem pra todos, a gente falou sobre isso semana passada. Mas o que importa não é o que a gente falou semana passada, é o que a gente vai falar hoje. Então fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, então nessa última semana aí, o que aconteceu, né, no pós-gravação, né, o fim de semana chegou, né, com o ritmo de sempre, fiquei lá na Gabi, né, assistindo Masterchef, cozinhando e tal, né, o ritmo tradicional. E aí a semana, né, acontece de novo também mais uma semana, sei lá, previsível em termos de trabalho, estudo, esse tipo de coisa. Acabou, assim, talvez do que foi um pouco mais diferente foi que eu tomei, né, vacina da gripe nessa semana, que como professor eu sou grupo prioritário, e aí veio, né, informe que a prefeitura daqui tinha começado a campanha de ação e tal, né. Aí na terça-feira eu já fui lá garantir minha dose, tinha começado na segunda, aí na terça eu já fui lá para ver isso, tomei, deu tudo certo. Aí, no restante do tempo, trabalhando, estudando, como eu falei, né, minhas aulas aqui também no ritmo, né, como sempre, como previsto. E aí, agora chegou o feriado, né, o feriado com várias culinárias. Ontem, né, a Gabi já veio para cá, e daí eu já pensei em tudo que vai ser as culinárias dos dias seguintes, né, desde ontem, né, quinta-feira à noite até o domingo, as coisas para preparar. Terminando a gravação aqui, eu já vou fazer um bolo, fazer umas coisas. Por sinal, tô falando mais baixinho aqui, porque ela, né, foi dormir depois do almoço ali. Daí eu falei, vou gravar o podcast. Daí ela aproveitou pra tirar a siesta ali dela. E aí minha reflexão, cara, vai ser... Também minha voz, né, se soma com isso, né? Tô falando mais baixinho, mas também estou falando de uma maneira um pouco mais, talvez, baqueada, né, de que enfim chegou a resposta, né, o desfecho daquele concurso que eu tenho falado, né, vez após vez, desde outubro estou envolvido com ele, e pelo tom da minha voz você já imagina, né, qual que foi o desfecho da coisa toda, mas eu vou falar sobre isso e enfim a reflexão, né, talvez a última ou quem sabe a penúltima reflexão disso daqui a pouquinho, porque agora, né, meu relato foi super, super sintético. Eu gostaria que Evandro Xuxinha recebesse agora o dom da palavra e engrandecesse aqui o relato do podcast com a própria semana. Muito obrigado. Então vamos lá, cara. Minha semana, começando cronologicamente, no sábado, na verdade na sexta, né, após a gente gravar, eu fiquei trabalhando no hotel. Então trabalhei ali, entrei mais ou menos umas 5 horas, não lembro ao certo agora, e fiquei até o outro dia de manhã, né, entrei na sexta e saí no sábado às 7, 8 da manhã, aí fui até o apartamento que tinha que modificar algumas coisas e tal, tinha até chamado um rapaz para fazer isso, aí a gente foi lá, eu mostrei para ele que tinha que arrumar, etc. A gente foi, viu, mexeu, etc, etc. Faltou algumas coisinhas pequenas, mas das quais eu vou resolver se tudo der certo essa semana ainda, talvez amanhã, ou se não na próxima. E basicamente foi isso no sábado pela manhã. Já na parte da tarde aí eu voltei pra casa, almocei e fui jogar vôleizinho na parte da tarde, cara. Foi bem legal, fazia muito tempo assim que a gente não se reunia, a gente conversou bastante, eu conversei bastante principalmente com meu amigo Dani, e mesmo após assim ter acabado o jogo e tal, a gente ficou papeando ali na arquibancada, conversando sobre como tava a vida e tal, porque ele tá enfrentando uns desafios novos, novo emprego e tal. Então foi bem legal a gente trocar uma ideia sobre isso. A gente ficou até mais tarde, só eu e ele conversando. Fomos pra casa e a gente tava falando, né, sobre os apartamentos e tal, porque ele também recentemente adquiriu um apartamento, junto com a esposa. E aí eu falei pra ele, o meu e tal, blá, blá, tô fazendo assim, desse jeito, blá blá blá. E aí ele falou, quando chegar me manda um vídeo. Eu falei, claro, mando sim e tal.
E aí eu percebi que no caminho em que a gente tava indo pra casa, a gente passava na frente do meu apartamento. Eu falei, cara, né, eu tava de carro e ele de moto, aí eu dei uma buzinadinha, coloquei a mão pra fora e apontei pro lado assim e estacionei, né, e aí ele falou, é esse? Eu falei, é esse aí, vamos subir lá e tal. Daí eu já mostrei pra ele pessoalmente e tal, né, apesar de toda a bagunça e tal. Foi legal, a gente gastou mais um tempo ali dentro conversando e tal. Moral da história é que eu cheguei em casa, eram umas 10 horas e a gente ficou conversando sobre bastantes coisas. A gente falou muito. Enfim, meu cérebro não tá funcionando muito bem por causa Está da correto, gripe. bastante coisas. É isso. Como é bom saber português. E mesmo com o cérebro totalmente doente ainda acertar. Mas enfim, no domingo, aí eu fui até o apartamento novamente pra começar a montar meu guarda-roupa. Que eu tinha comprado e tal, estavam as peças. E, cara, eu já esperava que não seria fácil, até porque ali no manual já indicava que era no mínimo 2 pessoas. Mas eu consegui basicamente montar toda a estrutura dele sozinho. O que ficou faltando foram as portas de correr e as gavetas. E aí eu até ia fazer isso no dia, só que como eu já tava cansado, né, da semana puxada, eu tinha chegado lá umas 8 da manhã, já era umas 3 da tarde e tal, e aí alguém no grupo do WhatsApp lá do condomínio reclamou que tava tendo muito barulho e tal, eu falei, cara, eu vou parar por aqui mesmo, já deu e tal. Aí pedi desculpas pelo barulho, me retirei do apartamento e fui pra casa pra fazer o almoço e descansar um pouco, aproveitar que eu podia pra descansar um pouco. Na segunda-feira, daí, inclusive, o rapaz que tinha começado a fazer as coisas no sábado falou, faltou fazer tal coisa e tal, posso ir hoje? Eu falei, claro, pode. Daí ele pegou a chave, foi fazer algumas coisas que faltavam, que era basicamente furar o teto, porque eu coloquei 3 luminárias ali na parte de cima. E quando ele tava fazendo isso, eu falei pra ele, tem a porta do guarda-roupa lá e tal, se você puder colocar já e tal, as gavetas, etc, já resolve pra mim. Ele, não, beleza e tal. Só que passou algum tempo, ele me mandou mensagem e falou, viu, não coloquei, esse manual aqui é muito difícil, esse guarda-roupa é muito complexo e tal, eu não preciso de faculdade pra fazer isso, não entendi direito aqui, acho melhor não mexer, não sei o que. Eu falei, não, beleza, pode deixar aqui que eu termino, né, eu já comecei, então eu termino depois, não quer dizer. E aí, basicamente, o cara que faz a manutenção não conseguiu montar a porta do guarda-roupa, não sei se ele não conseguiu, se ele não quis, porque talvez seja difícil, enfim, não sei. Mas vou confessar que até me deu um certo orgulho e falar, nem o cara consegue, eu consegui, assim, tudo bem. Não foi fácil montar a estrutura, ainda mais sozinho, mas eram tantas peças e tal, tanta coisa pra mexer ali que realmente não foi fácil, foi um pouco complexo. Até pra acertar a posição e tudo das partes, das prateleiras e tal, mas no final das contas até dá pra dizer que o guarda-roupa em si, né, ele não é um guarda-roupa, ele é um closet porque só faltam as portas, mas ele tá montado, a estrutura tá firme, tá fixa, tá bem bonitinho. Só faltam as portas com os espelhos, etc. Aí na segunda voltei pro ritmo normal. Terça-feira eu tive orientação de estágio e é daí que vai sair a minha reflexão, porque eu quase fiz a minha primeira triagem no Centro de Psicologia Aplicada ali da universidade, mas não rolou. Eu vou contar essa história daqui a pouquinho. Mas para finalizar minha semana, então, daí tive essa orientação na terça, e eu acho que me deixou ainda mais cansado. Quarta-feira eu já tava gripadão, assim, cansado, dor de garganta, dor no corpo. Quinta, da mesma forma, talvez até um pouco pior. Aí ontem eu resolvi tomar um remédio, falei, cara, não vai ter como, tomei remédio. Aí limpei a casa inteira aqui na casa dos meus pais, porque eles estão voltando hoje de viagem. Hoje de manhã acordei e falei, vou dormir até a hora que eu quiser. Basicamente dormi até umas 9h30, que pra mim foi um milagre, porque eu nunca consegui acordar antes das 9 desde que eu sou adulto, quase, basicamente. E aí, enfim, acho que outros eventos na semana também que talvez sejam interessantes relatar é a minha emoção ao ler o mangá que eu tô chegando ao fim dele, que é Oyasumi Pum Pum, que é Boa Noite Pum Pum. Acho que assim, faltam 30 capítulos pra eu terminar, mas acho que já ganhou a categoria de meu mangá favorito, assim, porque acontecem coisas tão absurdas, assim, e eu realmente vivenciei tanta coisa lendo essa história que até me inspirou, assim, a escrever alguma coisa e, enfim, acho que toda obra que tá me tocando nesse aspecto tá me fazendo produzir alguma coisa. Eu, inclusive, gravei áudios aí pra não uma temporada nova,
de Pequenas Luzes, mas para um projetinho novo. Provavelmente que talvez sejam vídeos no Instagram. São relatos curtos que talvez até valham a pena serem colocados no Spotify, mas não sei. A princípio Instagram, vamos ver se vai dar tudo certo. Isso encerra minha semana, minha garganta já tá coçando em vários sentidos aqui, arranhando. Então eu vou passar a bola para que você, Amigos Bola, faça a reflexão. Opa, bora lá. Então, eu recebi, né, o resultado final daquele concurso que eu tinha falado já, né, há bastante tempo, tô envolvido com ele desde outubro e tal, né? E aí, pra minha decepção, né, não foi o desfecho que eu esperava, não foi o desfecho que eu tava aqui falando semana após semana nos últimos tempos, que eu tava esperançoso neles terem eventualmente aceitado os meus recursos e tudo mais. Então, não foi isso que aconteceu, né? A espera pelo resultado final já tava me consumindo bastante. E aí, quando finalmente ela chegou, ela veio com esse gosto amargo de derrota, né? Eu fui informado não, assim, eu vi, né, os editais ali, as respostas, os recursos, né, fui informado que daí eles não aceitaram nos recursos e acabei ficando, né, em terceiro lugar, quando a esperança era de ter alcançado o primeiro lugar. Se eles tivessem aceitado essas pontuações que eu entrei com recurso, eu teria ficado em primeiro e, né, estaria agora já garantido, né, uma tranquilidade por conta, né, da estabilidade do concurso público e um salário consideravelmente bom. Então, sei lá, cara, a sensação de ter chegado tão perto e ao mesmo tempo tão longe é angustiante, né? Porque é reset, né? Agora começa do zero, processo para outro concurso, né? Então eu fico me perguntando se eu devo só aceitar a derrota, né, desse, ou se eu devo lutar até o fim, porque assim, tem a possibilidade de judicializar, né, de entrar na justiça e pedir a reconsideração do pedido de recurso. Dei já uma conversada com o advogado que tinha me ajudado a montar, né, o recurso que eu entrei e tudo mais. Ele falou que, né, não é muito provável, porém é possível. E aí a gente, né, tava discutindo a respeito disso, né, eu vou decidir e tal durante a próxima semana, mas provavelmente eu vou acabar entrando, né, com essa questão aí na justiça. Mas, de toda forma, é uma encruzilhada difícil, porque de um lado tem essa vontade só de seguir em frente, né, aceitar o resultado e focar em outras coisas, e do outro lado tem esse desejo de meio que de brigar pelo que é certo, né, digamos assim, porque a pontuação... Eu não tô querendo fazer um malabarismo jurídico para passar alguém para trás. Eu só tô querendo que a banca considere aquilo que é certo, né? Aquilo ali que de fato deveria receber a pontuação. E, né, coincidentemente, aquilo ali me faria ser o primeiro lugar. Então, lutar pela justiça, assim, né? Não aceitar essa derrota, assim, né? Acabar questionando e esgotando, né, todas as fontes de questionamento. Especialmente quando, né, há essa possibilidade real de eu ter sido, de certa forma, prejudicado, né? Então, sei lá, uma decisão que não é fácil e eu tô nesse dilema. Ou só seguir adiante, ou tentar mais um pouquinho. Mas eu acredito que eu tô mais inclinado para vou tentar esse último recurso e basicamente é isso, cara. Mas agora, enfim, chegou o resultado final, né, do concurso que eu tava relatando aqui nas últimas semanas, que talvez poderia mudar minha vida. Não foi dessa vez. Muito bem. O que posso dizer além de... Eu concordo. Eu acho que no final das contas a gente tá sempre buscando pelos nossos direitos. Acho que seria uma visão talvez até muito egocêntrica ou talvez muito narcisista da pessoa pensar, tipo, estão querendo me passar para trás. Não, cara, a gente tá querendo o que é certo, o que tá dentro do regulamento e tal. E, cara, sinto muito, mas vai melhorar. Vai ter sucesso. Tô poupando minha voz pra conseguir fazer minha reflexão, seu. Então, nem precisa desenvolver muito. Vamos sei lá, priorizar aqui a saúde dos nossos hosts do programa e seguir pra tua reflexão. A minha reflexão, então, vem da terça-feira, onde eu tava tendo orientação de estágio. E o que aconteceu foi que, basicamente, eu quase fiz a minha primeira triagem. A professora havia marcado uma triagem para que os alunos, e eu me incluo nisso, claro, a gente assistisse como ela fazia. Né? Ela falou que cada um pode fazer do seu jeito, não tem problema nenhum, é só juntar basicamente as informações que estão ali presentes no formulário. E era isso, escutar essa reclamação, entre aspas, inicial, né? O que a pessoa espera com tudo isso, e colocar ali no
no papel para que depois alguém, algum grupo de estudantes, estagiários ou professores escolham pegar o caso específico. Ela faria então essa triagem na sala dos espelhos para que todos nós pudéssemos sentar e assistirmos. E aí, o problema foi que, faltando uns 15 minutos para as 4 horas da tarde, a luz na universidade acabou. Na verdade, foi uma região ali da cidade que ficou sem luz e acabou, então não ia dar para fazer a triagem, porque estaria sem luz, então não ia ter um microfone captando e a sala do espelho estaria totalmente escura, a sala de entrevista também estaria totalmente escura, então seria inviável. Aí o pessoal do CPA falou, olha, a triagem, né, para fazer que o paciente não perdesse tempo, pelo menos, a gente conseguiria fazer numa outra sala, só que não ia ter como escutar, né? Então, basicamente, a professora falou, olha, gente, se for para eu fazer sem que vocês assistam, não vale a pena, então um de vocês faz, né? E aí, eu e o Lucas, a gente sempre esteve disposto a, tipo, cara, pra gente, a triagem em si é muito simples, é um processo que, assim, sinceramente, quase não me gera muito nervosismo, né? Claro que tem aquela ansiedade, tipo, putz, tô fazendo uma atividade de psicólogo, entre aspas, né? Mas é muito parecido com uma entrevista. Então, assim, eu já entrevistei tantas pessoas ali pro hotel, para trabalhar no cinema mesmo, sabe? Ou na Superland, que era, tipo, pra mim sei lá, é ok, assim, eu acho que eu consigo entender, ainda mais dependendo da reclamação, né? A pessoa ela já vem ali com uma reclamação em mente, então é até mais fácil, talvez, imaginava eu. E aí o Lucas tava com dengue, ele tava com bastante dor no corpo e tal, falou, pode ir você. Eu falei, ótimo, beleza, eu faço. E aí eu tava colocando o jaleco pra ir fazer, eu só precisava de uma orientação quanto à renda, né, porque ali a gente atende só o pessoal que em tese teria uma renda baixa, faz um valor social e tal. E aí eu pedi pra uma das responsáveis técnicas me explicar, falar, só qual que é o valor mesmo que a gente pode atender, só pra eu passar pro paciente ali e tal. E aí quando ela foi me explicar, a luz voltou na hora. E aí eu já tava de jaleco, já tava tudo pronto. E aí eu voltei pra sala de jaleco e falei, acho que agora vai dar pra fazer na sala de espelho e tal, né? Daí todo mundo falou, ficou triste, né? Você falei, um pouco, assim, um pouco sim, um pouco não, né? Porque é ruim porque eu queria já começar a fazer alguma coisa nessa questão pra sentir como é que seria. Mas também é bom porque daí todo mundo consegue ver, consegue se sentir um pouco menos nervoso, digamos assim, na sua primeira triagem também. Então, pra mim, foi ok e tal. Qualquer uma das opções. Mas me leva muito essa questão de que eu levei para análise, inclusive, o quanto eu tenho medo de fazer o atendimento, mas o quanto a triagem me parece simples de fazer. Então, eu fico nesse misto de nervosismo e calma que me gera um conflito do tipo, putz, a triagem é fácil, mas o atendimento vai ser difícil. E eu, sinceramente, não sei o que esperar e isso me deixa nervoso em vários aspectos. E a minha garganta tá piorando, então vou encerrar aqui a minha reflexão. Pode crer. Cara, então, o que eu fiquei pensando aqui é só o somatório de experiências que te ajudam a ter um pouco mais de tranquilidade em uma etapa ou em outra. Nem você falou, a triagem é tranquila porque envolve fazer entrevista. E um dos elementos que você acabou... Você citou vários exemplos de coisas que você já trabalhou com entrevista, porém, obviamente, faltou um, né? Que é a tua dissertação de mestrado, né? Que especificamente envolvia entrevista em profundidade, e especificamente num método que talvez tenha um paralelo muito próximo se a gente for pensar, né, com o tipo de atendimento ou tal, né, envolvido aqui com a psicologia, né, que é a história de vida, no teu caso. Então, no teu caso, né, da tua dissertação, eu digo. E aí, né, vem um pouco de tranquilidade, porque, eu já sei meio que conduzir uma entrevista. Eu já sei meio que começar uma conversa, explorar um pouquinho, ver o que né, talvez seria o motivador da pessoa estar ali, esse tipo de coisa. Então, talvez isso, né, por você já ter essa bagagem de outras experiências, né, confira essa tranquilidade, talvez, segurança, numa etapa em específico. Porém, nessas outras etapas, nessas outras práticas que vêm a partir disso, né, que seria, né, de fato, o acompanhamento, né, conduzir, né, todo, né, o processo, né, das análises e tudo mais, aí talvez fuja um pouco, né, do que você tem, né, de bagagem, porque aí envolve um pouco mais aí o que se espera da formação, né, enquanto psicólogo. Então, sei lá, talvez esse nervosismo, desse tipo de coisa que você mencionou,
para umas coisas e não para outras, talvez esse eventual choque interno que poderia acabar sendo gerado, acho que é só um mero reflexo da tua bagagem que você tem, né? De um lado você tá bem tranquilo porque você, né, de fato você sabe fazer isso, já não propriamente como psicólogo, mas outras coisas te dão essa tranquilidade. Então só isso, né? Só esperar que é um processo, você desenvolver essa confiança, essa segurança e tal nessas próximas outras etapas, é esperar e eventualmente relatar por aqui. Muito bem. Cara, acho que é isso. Acho que até eu acho que até fiz uma piada sobre isso, de que alguém me perguntou, falou assim, mas você não acha difícil entrevistar uma pessoa, não sei o quê? E eu falei, irmão, eu entrevistei haitiano, tá ligado? Eu nem entendi o que eles falavam direito, eu tinha que me virar em 1000 pedaços pra conseguir entender, colocar no papel e tal. Então, falar com brasileiro é fácil. Uhum. Enfim, vamos pra sessão mais? Bora, mais um feedback ou mais uma indicação? Bora lá. E já te dando a resposta que você não fez toda a pergunta completa, hoje a gente tem um feedback. A gente vai ter aqui no nosso e-mail, que é o e-maildasemana@gmail.com, por onde as pessoas podem mandar feedbacks, indicações ou heranças, né, caso a pessoa seja um nova de nação africana. A gente tem um e-mail aqui, um feedback enviado pela Silvia. Olha só, foi enviado na quarta-feira, dia 27, e o e-mail é intitulado Ué, Silvia, você por aqui? E aí começa assim. Oi, Sbole. Oi, Xuxinho. Desde quando pode mandar mensagem de áudio aí pra vocês? Fiquem tranquilos, prometo não infernizá-los, só de vez em quando. Estou aos poucos voltando às velhas e boas práticas e oficializo aqui meu primeiro feedback de 2024, que eu não faço por interesse, mas porque eu amo vocês, S2. Mentira, faço por interesse também, minha Páscoa será amarga esse ano sem os brownies. Sbole do céu, eu ouvi no seu relato aqui do acidente com o furico na mão, que cagaço. Parecia que eu tava vendo um filme, me retorcia com grunhidos aqui na cadeira do trabalho para cada sucessão de acontecimentos que você contava. Mas que bom que tudo correu bem. Eu achando que o Xoxinha havia acordado às 3 da manhã para escrever um conto macabro. Bom, ele viveu um conto bem tenso, o que é bem mais original. Aproveita meu feedback de retorno para fazer uma indicação para quem curte RPG. Os jogos, não a fisioterapia. Mas Silvia, você curte RPG? Nunca joguei, não entendo nada, mas esse jogo foi criado por um colega de trabalho, mó gente boa e assaz inteligente, e eu fiquei frustrada por nunca ter jogado qualquer coisa de RPG, porque eu queria entender para poder jogar. Não sei se dá pra entender, mas foi isso daí. O nome do jogo é Infernum, escreve Infaernum, né, aí pros ouvintes, e vocês podem saber mais aqui. Daí eu coloco um link que depois eu vou colocar na descrição, né, do podcast ali. E por hoje deu, na medida do possível, permaneçam vivos, S2, tomem água e passem repelente. Até mais e um sorrisinho aqui. E ela coloca um PS que ela está certa nesse PS, eu não vou ler aqui porque ela descobriu meio que de quem a gente estava falando no último episódio, quando a gente colocou os bips de censura. Então fica aí a resposta para Silvia, mas a gente não vai detalhar aqui porque senão o pessoal aqui eventualmente saberia, né, o que a gente estava censurando no áudio. E é isso, esse foi o feedback da Silvia. Muito bem, muito obrigado, Silvia, pelo feedback. Acho que podemos, então, inferir que o nosso debate da vez passada sobre o título do episódio valeu a pena, que a gente colocou 2 palavras que fossem perturbadoramente chocantes, e acho que fez a Silvia ouvir e, inclusive, enviar o feedback. Ela tava falando sobre o meu conto macabro do fato do paciente, de eu ter acordado às 3 da manhã, o paciente tava passando mal e tive que levar ele de maca, etc. Foi um conto de terror. E acho que é isso, muito obrigado. Eu acho que vale a ressalva de que o Infaernum, da qual ela mencionou, né? Ela que trabalhou já com publicidade e propaganda, faltou dar aquele toque, né? Aquele toque, porque eu fiquei curioso e queria saber mais e já faltou vender isso no estilo. Só falou que era um RPG e tal. Só que aí eu fui dar uma olhadinha aqui no Catarse e a única informação que consta é: sobreviva aos arautos do apocalipse e enfrente hordas de caídos neste RPG de Campfire Studios. Pelo que parece, tem o livro. É um livro de RPG, é o que consta aqui pra mim, pelo que parece. Mas queria que tivesse mais informações, se fosse mais claro, assim. Mas legal, vale a pena o pessoal clicar aí no link e descobrir um pouquinho mais também. Excelente. E eu só agradeço o feedback da Silvia, né? Seja bem-vinda aqui pro Ranking 2024, mais uma semana de feedbacks. Vamos ver o que acontece nessa próxima temporada, porque eu disse que a temporada passada, se o Spam, né, vencesse o ranking de feedbacks, acabou a brincadeira de premiação
E de fato foi isso que aconteceu. Então não tô prometendo nada aqui pro próximo ano se alguém ganhar, alguém não spam, acabar ganhando o ranking. Então é só fazendo a ressalva que aqui não é bagunça, como a gente já bem sabe. E é só isso então, a gente pode seguir pros recadinhos? Bora pros recadinhos. Se vocês quiserem mandar um feedback, assim como a Silvia fez, deixou a gente um pouco mais feliz, você pode perceber pelo meu tom de voz, porque eu tô mais animado. Muito mais feliz, né? Ai, minha garganta. Você pode mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso você queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, privadinha, você tem a opção de mandar as nossas Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin. Eu. Ou você tem a opção de mandar no arroba dele, que é @esbole. Eu. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, os insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita ter aquela famosa piramidada, né? Espalha a palavra de mais uma semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, não conhece a proposta do nosso em específico. Talvez essa pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais. Ela goste tanto que ela pega e manda uma mensagem, né? Manda um feedback pra cá. E uma vez que a pessoa manda um feedback pra cá, ela acaba concorrendo, ela acaba participando e pontuando no ranking 2024. Mais uma semana de feedbacks, que tem atualização hoje porque teve feedbacks. Então nós temos aqui agora com um feedback a entidade Príncipe Nigeriano e agora também a Silvia. E é só isso agora? Tudo que a gente tem no episódio de hoje é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então falou, tchau, tchau! Adeus.